livro de Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21, versos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por mais este dia e pela oportunidade de estarmos na Tua casa para render a Ti louvores de adoração. És o nosso Senhor, Salvador, a quem devemos nossas vidas. Por isso, ensina-nos a viver para a Tua glória. E nos ajude, Deus, através desse texto, a entender como queres que procedamos no nosso viver aqui na terra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Os nossos adolescentes, alguns deles e jovens, estão nesse final de semana fazendo a prova do Enem e estão muito tensos. E não só eles, mas essa tensão se espalha por todo o Brasil, de norte a sul. Todo mundo preocupado porque a nota do Enem vai definir se eles vão conseguir a média, né, para o curso que tanto sonham. E esse clima é um clima de muita angústia e de preocupação, porque existe uma expectativa muito grande sobre essa prova. Mas no site G1, nós temos uma pessoa lá no Piauí, lá em Teresina, que vai tentar o Enem pela 7ª vez. Ela, até os 60 anos, era analfabeta. E hoje ela está com 76 anos. E no texto desse artigo, ela demonstra muito otimismo e persistência para a dona Osmarina Duarte de Souza. Mesmo depois de participar de 6 edições do Enem, a idosa não desanimou e, pela 7ª vez, vai enfrentar a maratona de provas de exames que será realizada, que foi realizada, né, nesse fim de semana. Sabe o nome do bairro que ela mora? Deus quer. Maravilha, 76 anos. E no texto ela também diz que ela acredita que vai passar porque ela tem projetos. Ao entrar na faculdade, concluir a faculdade. E quando eu li esse texto, eu fiquei imaginando, com 76 anos, tanta expectativa, concorrendo com os jovens de 17, 18 e acreditando, eu vou passar dessa vez, se Deus quiser. A esperança é algo que todos têm. Uma pessoa que perde as esperanças, ela está num quadro provável de depressão. Ela está num quadro de algum problema, está com sintoma de algo que está falhando no seu percurso natural de vida, porque nós somos movidos pela esperança. Nós temos aqui na Bíblia uma história de alguém que esperou muito, esperou demais, esperou até cansar. Abraão e Sara, um casal que Deus separou para fazer deles uma bênção para o mundo inteiro. E era uma família comum, imagine essa família, imagine Abraão namorando com Sara, eles casam e aí eles constroem toda uma vida ali, com expectativas, com sonhos, deixando a casa de seus pais, e de repente, num determinado momento da vida conjugal, Deus aparece para eles, e para ele, para Abraão, e diz: Abraão, sai aí da sua casa. E Abraão pergunta para Deus: ok, eu posso sair, eu vou te obedecer, mas para onde eu vou? E Deus diz para Abraão: você não precisa saber para onde você vai, só sai. Até que para o homem, eu não sei se Abraão reagiu com muita facilidade diante dessa notícia: sai daí e vai para algum lugar que eu vou te mostrar. Mas certamente Sara ficou preocupada: que conversa é essa? Sair daqui e ir para um lugar que Deus vai mostrar? Que lugar é esse? Mas Sara, o texto diz, foi com seu marido, creu nessa promessa de Deus, e eles descobriram em algum momento da relação que Sara não podia ter filhos. E por isso, Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu separei você e Sara para vocês serem pais de uma grande nação. Sara vai ter um filho.
Deus muitas vezes aparece na nossa vida com propostas que nós não entendemos e não acreditamos de imediato. Precisa de um processo para ser elaborada a promessa que Deus fez, ou que Deus faz para nós. E às vezes Deus também aparece na nossa vida para complicar a nossa agenda, bagunçar a nossa agenda. Nós às vezes planejamos um desenvolvimento, um progresso, uma direção para a nossa caminhada, e Deus muda completamente o percurso, deixando claro quem é que manda na história. E é claro que lá na frente nós percebemos que o caminho que Deus colocou para nós era um caminho sobremodo excelente, aquele que nós mesmos programamos, mas esse processo é um processo tenso. E aqui nós temos Sara e Abraão e Sarai, antes, saindo para um lugar que Deus iria mostrar. Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus que estabelece os teus desígnios e Ele cumpre os seus propósitos. Ele criou o homem para um relacionamento de amor e vida, nós já sabemos disso, está lá em Gênesis capítulo 3, Deus fala, olha, eu criei vocês para a minha glória. O homem resolveu romper a relação com Deus. Nesse rompimento, o amor de Deus continuou em direção ao homem, e Deus, em Gênesis 3,15, mostra que vai enviar o seu filho, o descendente da mulher, para resgatar novamente o homem. E nesse processo, nesse projeto de Deus, Deus quer separar um povo para Ele, por isso Ele toma Abraão, toma Sara e diz, olha, vocês vão ser os pais de uma grande nação. Só que Deus dá para Abraão uma mulher que não pode ter filhos por causa da sua esterilidade. E Deus é assim. Às vezes Deus fala conosco coisas que nós olhamos para nós mesmos e dizemos, eu não tenho condições, eu não consigo. É aí que entra a bondade, o cuidado, o sustento de Deus e o milagre de Deus. Nós somos provas do milagre de Deus em muitas áreas da nossa vida. Nós somos provas do sustento de Deus em muitos momentos da nossa caminhada. Então, imagina uma mulher estéril, aonde Deus diz para ela que vai ser mãe. Quanta expectativa Sara não colocou nesse projeto? O quanto ela não canalizou a sua energia para o dia em que o seu filho viesse ao mundo. Passou um ano, passaram-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, até que Sara já não tem mais expectativa, porque além da sua esterilidade, ela agora já está numa fase da sua vida que não há mesmo nenhuma condições de ter um filho. Então, ela vira para o seu marido e diz, olha, Abraão, talvez, quem sabe, nós fomos muito passivos diante desse processo de Deus, toma a minha serva, Agar, tenha um filho com ela, porque eu acredito que não há mais possibilidade nenhuma. Além da questão de eu ser estéril, eu já estou com idade avançada. Deus não vai mais agir, Deus não vai mais intervir. Vamos procurar um outro caminho, vamos procurar uma segunda alternativa. E às vezes também agimos assim, na ânsia e na preocupação, e ao observar que e termos a impressão de que Deus está demorando em agir para conosco, nós tomamos outros caminhos, e é claro que isso vai trazer transtorno e problema, como foi o nascimento de Ismael e como é até hoje, com a descendência de Ismael. Toda a tensão que acontece ali no Oriente Médio está relacionada com o nascimento desse filho que Deus não havia prometido, que esse filho que não deveria ter vindo de maneira precipitada, porque não confiaram na promessa de Deus. Quando não confiamos na promessa de Deus, nós temos prejuízos. E agora, nós estamos diante de uma mulher que resolveu trilhar o seu próprio caminho, junto com seu marido, não foi só ela, Adão fez parte desse processo. Mas o nosso Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. E mesmo que a situação seja impossível, ou a mais impossível dos impossíveis, o nosso Deus intervém. Por isso eu quero tratar com vocês o Deus que age, o Deus que estabelece os seus desígnios, o Deus que não falha. Podemos confiar totalmente em Deus, porque Ele visita o seu povo. O texto começa dizendo que Deus visitou Sara. A palavra visitar aqui, padak, no hebraico, é usada 285 vezes no Antigo Testamento, e começa aqui, nesse texto, é a primeira vez que essa palavra é usada, e ela dá a ideia de que Deus visitou para intervir. O nosso Deus é um Deus que intervém na história.
Esse Deus que interviu na vida de Sara é o mesmo Deus que intervém na minha e na sua vida. É o Deus que age a nosso favor, é o Deus que está atento à nossa caminhada. Nós precisamos construir na nossa mente, no nosso coração, uma relação com Deus de pessoalidade. Assim como Deus tinha um projeto para Abraão, para Sara, assim como Deus tinha projetos para o seu povo nas Sagradas Escrituras, percebemos ao longo da história que Deus continua conduzindo os passos do seu povo. E quando chegamos no século 21, isso não é diferente. Estamos completando 48 anos. 48 anos que Deus tem visitado pessoas nessa igreja e que Deus tem visitado essa própria igreja, manifestando o seu poder, o seu amor, o seu milagre, o seu cuidado, o seu sustento, deixando de maneira muito clara para todos nós que Ele é o Deus que cuida do seu povo. Ele visita Sara e Ele deixa claro que a sua promessa será cumprida. Deus demonstra, Deus intervém divinamente na vida cotidiana, a fim de cumprir o seu propósito, muitas vezes por meios milagrosos. E talvez você que está aqui hoje pela manhã, está à espera de um milagre. O nosso Deus é Deus de milagres. O nosso Deus é Deus de transformações. Quando você menos esperar, você vai ver a intervenção dele na sua vida. O nosso Deus é Deus que responde orações. O nosso Deus é um Deus que se preocupa conosco. O nosso Deus é um Deus que nos visita de maneira miraculosa em muitas situações da nossa caminhada. Eu sugiro sempre para que tenhamos um caderno, e nesse caderno, ou um arquivo no computador, para colocarmos os nossos sonhos, os nossos projetos diante de Deus. E você vai identificar que muitos dos sonhos, muitos dos desejos do nosso coração, Deus tem nos satisfeitos. Porque Deus sabe o que precisamos, o que necessitamos, e Ele é um Deus bondoso, um Deus cuidadoso, um Deus que manifesta afeto, ternura e amor para com o seu povo. Ele se interessa por você. Qual a prova que nós temos disso? O seu Filho Jesus Cristo morto naquela cruz. Ali Deus mostrou o quanto Ele se interessa pela sua vida. E se Ele foi capaz de enviar um único Filho dEle para morrer numa cruz, para salvar você do império das trevas, quando você era inimigo de Deus, agora que você é amigo, agora que você é filho, certamente Deus vai cuidar de todas as áreas da sua jornada, da sua caminhada. É a mesma palavra, essa palavra que Deus visitou Sara, é a mesma palavra usada em Êxodo 3,16, quando fala que o povo está lá no Egito, o povo de Israel, submisso àquela nação que estava o oprimindo. E o texto vai dizer que Deus visitou Israel e viu a angústia do seu povo. Ao longo da história, Deus visitou pessoas de diversas formas. Ele visitou Isaac, visitou Jacó, visitou José, visitou Moisés, visitou profetas, sacerdotes, visitou Zacarias, visitou Maria, visitou José, visitou João Batista, esteve com os apóstolos, mas principalmente a sua grande visita no mundo se deu através de Cristo Jesus, quando Ele habitou entre nós e manifestou o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia para com a humanidade. E aí surge uma pergunta teológica. É claro que Deus pode nos visitar de maneira especial para intervir na nossa jornada, na nossa caminhada. Mas o Novo Testamento vai nos mostrar que agora Deus se manifesta de maneira plena aos nossos corações através do seu Santo Espírito. Se Deus visitava no Antigo Testamento em momentos muito específicos, agora, com o derramamento do Espírito Santo, Deus habita no seu coração. Deus não é apenas mais um visitador, mas Ele é alguém que fez das nossas almas a sua morada. Quem nos ensina isso é o apóstolo Paulo em Romanos, quando ele escreve: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós temos o privilégio de sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Se você quer entender qual o projeto, qual a vontade, qual o querer de Deus para a sua vida, basta você orar, basta você clamar a Deus que através do seu Espírito que habita em você,
Ele manifestará os seus desígnios, Ele manifestará os seus propósitos ao seu coração e visitará você de maneira especial, manifestando a sua graça, manifestando com clareza o propósito de Deus para com a sua vida. Deus revela o seu cuidado para conosco a todo momento, de diversas formas, e Ele pode transformar as nossas realidades. Sara não tinha mais esperança, Abraão também não, mas Deus os visitou, e quando Deus nos visita, Ele nos transforma por completo. Essa semana eu fui almoçar aqui num dos restaurantes do shopping, tem uma garçonete ali, e eu pergunto, que já é conhecida nossa, eu perguntei para ela, e aí, tudo bem? Ela, tudo bem, estou muito feliz. Que bom que você está feliz. Ela já sabe que somos pastores. Por que você está feliz? Porque eu tive um encontro com Jesus há 15 dias. Eu me converti. Hoje eu sou salvo em Cristo Jesus. E tem 15 dias que eu nasci de novo. Naquele momento, o meu coração se encheu de uma alegria. Você fala, gente, Deus continua transformando pessoas. Deus continua visitando pessoas e revelando o seu amor. Porque Ele é esse Deus. Da mesma forma que Ele visita Sara, Ele visita essa moça. E Ele está visitando pessoas hoje no mundo inteiro, revelando a sua graça e a sua misericórdia. Algumas pessoas no mundo islâmico, nós temos essa informação dos campos missionários, elas estão sonhando com um anjo. E o anjo está dizendo, procura o cristão, um cristão que está em tal lugar. Essas pessoas vão lá procurar o cristão e falam, olha, eu sonhei com um anjo, ele mandou procurar você aqui. E quando elas chegam lá, a pessoa diz, então é para você ouvir falar do amor de Jesus. E Jesus é pregado a essas pessoas e elas têm as suas vidas transformadas, porque de uma maneira especial Deus as visitou. Aonde às vezes um missionário não consegue entrar, Deus usa meios para poder manifestar a sua graça, a sua salvação. Ele usa meios para visitar esse povo e intervir na história de cada um deles. O nosso Deus é um Deus que nos visita, mas o nosso Deus também é um Deus que está presente o tempo todo, porque Ele fez dos nossos corações a sua morada. Deus cumpre as suas promessas, porque Ele nos visita quando clamamos por Ele. Mas o texto diz mais. Nós podemos confiar totalmente em Deus, porque, além dEle nos visitar, a sua palavra vai se cumprir. Quando você olha o texto diz, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. Não duvide da palavra de Deus. Ao ler as Sagradas Escrituras e ver a maneira com que Deus agiu com o seu povo, nas épocas espalhadas nesse livro, isso precisa ser para você garantia de que Deus agirá também na sua vida e na sua história. Porque Ele disse, e quando Deus diz, Deus cumpre. O nosso Deus é Deus verdadeiro, o nosso Deus é Deus coerente. 1 Coríntios 1,9 vai nos ensinar que o nosso Deus é fiel. Deus cumpre todas as suas promessas. Por isso Jesus Cristo insiste, lá em Mateus 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade, a preocupação, a angústia, ficar baratinado, sem saber qual caminho tomar, é uma manifestação do quanto nós estamos desconfiando da intervenção de Deus na nossa história. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, significa descanse o seu coração. Pastor, mas tem uma área na minha vida que não desenrola, que não resolve, eu estou com um problema, uma ação, eu estou com um problema familiar, eu estou com um problema na minha vida pessoal, eu estou com um problema no meu trabalho. Deus tem um propósito, não só na solução do seu problema, como na existência dele. Às vezes nós não percebemos o propósito de Deus na existência do problema. Sara certamente questionou várias vezes, como Deus promete para o meu marido que ele vai ser pai de uma grande nação, se eu não posso ter filho? Quando ela chega numa idade avançada, ela questiona provavelmente muitas vezes, como eu agora vou ser mãe, se além da minha esterilidade, eu já estou com uma idade que não é mais possível, não só pela esterilidade, mas também por estar agora com idade avançada. Por que Deus fez isso? Talvez você esteja nessa encruzilhada
de questionamento. Como que a Bíblia diz que Deus cuida de mim, que Deus me sustenta, que Deus me ampara, que Deus abre as portas, se as portas estão fechadas? Deus tem propósito, tanto em abrir portas como mantê-las fechadas. Quando Deus tarda, aparentemente aos nossos olhos, quando Deus tarda em dar um filho para Abraão e Sara, é porque Deus não quer deixar nenhuma dúvida de que esse filho é um milagre, de que esse povo que está nascendo não é um povo que vem por uma concepção natural, é um povo que vem por um milagre total. Por isso Sara vai ter esse filho somente aos 90 anos, porque Deus quer deixar claro que essa nação é uma nação fruto de uma intervenção poderosa e miraculosa dele na história. Às vezes algumas portas na sua vida não se abrem, porque Deus tem um propósito de manifestar algo muito maior que você ainda não tem condição de perceber e de enxergar. O apóstolo Paulo tem um texto dele que ele vai orar 3 vezes por um problema que ele vive, um espinho na carne, que nós não sabemos ao certo o que era, mas era um problema que o incomodava muito. E ele ora 3 vezes e Deus não tira aquele espinho. Então se Deus não removeu o espinho, vamos para a segunda possibilidade. E todo crente pode orar assim. Se você tem um problema e ora para que Deus tire aquele problema e Deus não tira, você tem que fazer uma segunda oração. Ô Deus, qual a razão do Senhor manter esse problema? Às vezes nós só ficamos no primeiro aspecto, no primeiro momento. Deus, eu estou com um problema, tira. Deus, eu estou com um problema, tira. Deus, eu estou com um problema, tira. E Deus não tira. Deus não afasta aquele problema. Então nós precisamos partir para o segundo round. Deus, qual a razão do Senhor manter o problema? E o apóstolo Paulo, ao perguntar a Deus acerca de qual a razão dele manter aquele espinho da carne, que depois ele vai entender que era um mensageiro do diabo, mensageiro de Satanás, Deus mostra com clareza qual era o motivo daquele espinho na carne. Deus vai dizer: Paulo, é para que você não se ensorbebeça por causa das grandezas de Deus que foram reveladas a você. Deus chama Paulo para uma grande missão. Paulo vai ser o homem mais conhecido do cristianismo em todo o Império Romano. A probabilidade dele se orgulhar com tamanha grandeza e com tamanha revelação, ele teve encontros especiais. A própria conversão dele, Cristo, depois de ressurreto, volta para chamá-lo para o apostolado e para a fé cristã. Ele fala que ele viu o que acontecia no céu, que não tinha palavras para descrever. Então, ele tem acesso a grandiosas manifestações de Deus. Aí Deus diz: eu vou ter que te dar um problema para você não ficar orgulhoso. Deus tem propósitos. Deus tinha um propósito em tardar aos nossos olhos. Para Deus está no tempo dele, mas aos nossos olhos Deus tinha propósito em tardar. Mas Deus cumpriu a promessa. Deus deu para Sara um filho, porque Deus cumpre todas as suas promessas. Tanto Sara quanto Abraão riram dessa promessa de Deus. Capítulo 17, verso 17, vai dizer de Abraão, e esse riso é um riso de incredulidade. Gênesis 17, 17, olha o que o texto diz. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Agora o capítulo 18, só passar uma folha adiante, capítulo 18, versículo 12, Sara atrás da porta, ouvindo a conversa do anjo. Olha o que o texto diz: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Ela já não acreditava mais, e nem Abraão. Eles demonstram a incredulidade nesse riso. Mas Deus não está limitado às nossas incredulidades. Ele cumpre aquilo que Ele fala. As frustrações acontecem quando as nossas expectativas não são correspondidas, não é verdade?
Às vezes nós criamos expectativas e nós olhamos para Deus e dizemos: Deus, mas eu tinha certeza que o Senhor ia fazer assim na minha vida. Eu estava convicto de que o Senhor ia me dar isso. Por isso, queridos, nós temos que tomar cuidado com as expectativas que criamos e buscar não as nossas, mas as expectativas de Deus. Esse é o grande desafio da nossa caminhada. Não é criar uma série de coisas que queremos e dizer para Deus: Deus, me dê. É isso aqui que eu quero para ter uma vida feliz. Pega essa lista sua, rasga, joga fora. Pergunta para Deus: Deus, qual é o seu projeto para mim? Eu não quero viver os meus projetos, eu quero viver os seus projetos. Eu quero depender completamente do Senhor. Eu quero caminhar na direção que o teu Santo Espírito deseja me conduzir. Eu não quero atrapalhar. Certamente teremos uma vida muito mais feliz quando nós agirmos dessa forma. O Senhor visitou para cumprir aquilo que Ele prometeu. Nenhuma promessa do Senhor deixará de se cumprir. Deus falou para Adão e Eva: se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Nós vamos romper a nossa relação. E olha, meus amados, quantos anos já se passaram e nós sofremos hoje as consequências daquilo que Deus havia prometido para Adão e Eva. Deus disse para Noé: Noé, prepare um grande barco, porque eu vou exterminar a raça humana e vou salvar apenas a sua família. Deus cumpriu a sua palavra. Toda vez que Deus diz que vai abençoar o povo que andar em obediência, Deus abençoou. Basta você ler a palavra dele e você vai perceber claramente isso, que quando Israel e Judá andaram de acordo com os princípios de Deus, a bênção do Senhor estava sobre esse povo. Mas quando esse povo desobedecia, a maldição, o juízo também vinha sobre o povo. Jesus Cristo foi prometido em todo o Antigo Testamento. E aí nós temos, há 2000 anos atrás, o cumprimento da promessa. Deus manifestou e se revelou através do seu Filho. Jesus Cristo falou que Ele ia embora, mas ia enviar o seu Espírito Santo. Ele cumpriu a sua promessa. Em Pentecostes, o Espírito Santo é derramado, e até hoje o Espírito Santo está conosco e continuará até a volta gloriosa de Jesus Cristo. O nosso pastor, Ele é o nosso pastor. Ele disse que iria cuidar dos nossos corações, e eu e você sabemos que Deus cuida dos nossos corações. A Bíblia diz que Ele levaria os nossos fardos. E aí eu tenho uma pergunta para você. Se Jesus Cristo prometeu que levaria os nossos fardos pesados, você que entrou aqui hoje, está com algum fardo pesado? Talvez você entrou com um problema que tem te oprimido, tem trazido para você uma angústia profunda. Você, às vezes, está baratinado, sem saber para onde ir, o que fazer. Talvez está pesado. Eu quero dizer que Jesus disse que iria carregar o seu fardo. Solta, entrega para Ele. Entrega para Ele. Creia, Ele carrega os nossos fardos pesados. Ele veio para nos oferecer uma vida leve. Não existe vida pesada para quem confia em Jesus Cristo. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para fazer com que tenhamos uma vida em paz, em amor, em esperança. Isso que precisa regar os nossos corações. Nós somos um povo chamado para alegria. Meus queridos, é impressionante quantas vezes se repete na palavra de Deus a expressão alegria, bem-aventurados, felizes. Nós somos o povo marcado pela alegria, não uma alegria de alguém que vive apenas sorrindo, mas alegria resultante de uma transformação que aconteceu no nosso coração, que nos faz caminharmos em gratidão todos os dias. Quando olhamos para a cruz, quando olhamos para o amor, para o sacrifício de Cristo, para a sua ressurreição e para a esperança que nós temos, isso precisa se tornar maior do que todas as adversidades que enfrentamos. Porque Deus é Deus que cumpre aquilo que Ele fala. Josué, capítulo 21, versículo 45, está escrito: nenhuma palavra falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Jeremias 1,12, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O nosso Deus é Deus que cumpre aquilo que Ele fala. Vivemos numa época em que as pessoas têm muita dificuldade de cumprir aquilo que falam, mas o nosso Deus é Deus que cumpre. O nosso Deus é Deus que nos dá todas as garantias
de que Ele está conosco, de que Ele cuida da nossa vida, de que Ele nos dará a vida eterna, de que Ele enviou o Seu Filho para morrer e ressuscitar, para nos separar, para pertencermos à sua família. Nós somos agora pessoas que pertencem a uma realeza, temos um Deus que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é imutável, Ele tem sobre si toda a glória, por isso nós podemos ficar descansados, que Ele vai conduzir todos os nossos passos. Em último lugar, podemos confiar totalmente em Deus, porque Ele age no seu tempo. Talvez aqui esteja o maior problema. Para nós, não para Ele. Uma das maiores dificuldades é entender qual é o tempo de Deus. Qual o tempo de Deus? Quando Ele vai agir? Nem além, nem aquém. Deus nem vai tardar e nem vai antecipar. Nós precisamos ter a certeza de que tudo o que está acontecendo acontece no tempo de Deus. Tudo acontece no tempo de Deus. Pastor, mas eu queria que já tivesse acontecido. Tranquilize seu coração. Se não aconteceu, é porque não estava no projeto soberano de Deus. Não estava. O texto vai nos ensinar que no tempo determinado, no tempo que Deus quis, foi que Sara teve o filho. Não era no tempo que ela queria. Não era no tempo que Abraão queria, era no tempo de Deus. É no tempo de Deus que as coisas acontecem. Mas nós precisamos ter tranquilidade com isso. Nós precisamos descansar nesse tempo de Deus. Andar no compasso dele é um desafio que minimiza a nossa ansiedade. Faz com que um workaholic diminua a sua jornada de trabalho e faz com que o preguiçoso tenha mais iniciativa. O tempo de Deus é um tempo centrado na moderação, centrado na vontade, centrado na soberania dEle. Não é alguma coisa desajustada. Deus age exatamente no momento que Ele acha e que Ele entende que deve agir. Às vezes queremos manipular isso até com a nossa oração. E eu quero dizer para você, ore mais, para que você se agrade com o tempo de Deus. E não para que Deus haja com mais urgência em relação àquilo que você quer que Ele haja. Ele vai agir, mas do jeito dEle, no tempo dEle, porque Ele é Deus soberano. Ele promove descanso, serenidade, segurança e qualidade de vida para todos aqueles que acreditam que o tempo dEle é melhor do que o nosso. E que a vontade dEle será manifestada no melhor tempo da nossa existência. Ajuste o seu relógio ao tempo de Deus. Ajuste o seu relógio ao tempo de Deus. Aprenda a confiar nele. Aprenda a esperar. Ele está no controle, Ele cuida, Ele conhece, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele é o Deus soberano, que rege sobre tudo e todos, sobre a minha e sobre a sua vida. Por isso, não andeis ansiosos por coisa alguma, não viva angustiado, desesperado, preocupado, porque Deus tem nas suas mãos o governo do seu coração. Deus tem nas suas mãos o governo do nosso país. E Deus tem propósitos. Deus tem propósitos com a escassez, Deus tem propósitos com a bonança, Deus tem propósitos quando nós percebemos tanta corrupção aparecendo, Deus tem propósito quando a igreja ora pelo país, e Ele manifesta a sua misericórdia, e o que nós temos que fazer é aquilo que a palavra determina. Oremos, para que Deus manifeste a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia a nós, à nossa cidade, ao nosso país e a esse mundo que se encontra num caos. Concluindo, o que movimenta a dona Osmarina, de 76 anos, no seu 7º Enem, é a esperança. É a esperança. Ela não tem a garantia de que vai passar esse ano, mas animada, ela está ali fazendo a prova. Você que entrou aqui hoje, você não tem certeza de que aquilo que você tanto espera de Deus se cumprirá na sua vida hoje, essa semana ou esse ano. Mas o que você não pode perder é a esperança. Aprenda
a confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é Deus que promete e cumpre. O nosso Deus é Deus que visita o seu povo. O nosso Deus é Deus que tem o seu tempo determinado. Sara disse: isso já não é mais para mim, eu não tenho mais condições de ser mãe. Deus disse: não é para você, mas é para mim. Talvez você chegou aqui hoje com algumas questões na sua vida que você diz: eu já não tenho mais condições de resolver isso, eu já não tenho mais energia, eu já não tenho mais disposição, eu cansei de esperar. Deus pode dizer para você: então agora você pode ficar tranquilo, tranquila, que eu vou cuidar do seu problema, eu vou intervir na sua vida, porque o nosso Deus é Deus presente, é Deus Emanuel. Agora, talvez você também esteja com uma expectativa de Deus que não foi correspondida. Lembre-se sempre, Deus cumpriu a maior de todas as expectativas que nós tínhamos, porque nós estávamos condenados à morte, e Deus nos deu vida, e vida eterna. Um Deus que resolve o maior dos nossos problemas, Ele precisa gerar em nossos corações tranquilidade em relação aos problemas menores do nosso cotidiano. Se Deus resolveu o problema da sua morte, Ele vai resolver os demais dilemas, questionamentos, angústias, dificuldades que você tem no seu dia a dia. Tranquilize o seu coração. E mais, na volta de Cristo, todas as nossas expectativas serão supridas. Todas. O cristão nunca termina a sua jornada angustiado, porque ele sabe que no final, de verdade, tudo dará certo. Porque o nosso Deus é Deus que resolve de lá para cá, do fim para cá. Ele resolveu o último e o pior dos problemas. E agora Ele continua manifestando o seu cuidado em nós, dia após dia, manifestando a sua bondade, o seu sustento e a sua direção. Que você possa descansar o seu coração no Senhor e crer que quando Sara tinha 90 anos, Deus se manifestou. E que não tem problema que Deus não possa resolver, não tem dificuldade a qual Deus não possa intervir e mudar a sua sorte. Deus pode todas as coisas. Ele mostrou isso para Sara e Ele mostra isso para você também. Apenas descanse e espere no Senhor, porque Ele vai visitar você. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque o Senhor é fiel. O Senhor cumpre todas as suas promessas. O Senhor visita o seu povo e o Senhor age no seu tempo. O Senhor sabe e conhece o coração de cada um que entrou nesse templo hoje. O Senhor sabe quem são os irmãos que estão enfrentando dificuldades, que estão com adversidades, que quando eles olham para esses problemas, eles os veem como maior do que eles mesmos. Mas não tem problema maior que o Senhor. A nossa oração é para que o Senhor intervenha na vida do teu povo, manifeste a tua bondade, manifeste a tua misericórdia, supra as nossas necessidades, nos ensine, Deus, a confiar em Ti, nos ensine a descansar em Ti, nos ensine a entender que no Teu tempo a Tua bondade irá se manifestar e principalmente, Deus, nos ensine a nos alegrarmos naquilo que o Senhor já fez, que foi nos conceder a vida, vida em abundância e vida eterna. Ó Deus, nos torne cada vez mais gratos ao Senhor, nos torne cada vez mais leves como resultado da confiança que nós temos em Ti, porque Tu és um Deus fiel, digno de toda honra, toda glória, todo louvor, porque durante toda a história o Senhor agiu, o Senhor interviu, o Senhor se manifestou e o Senhor há de continuar se manifestando na vida do Teu povo, dos filhos amados que o Senhor comprou com o sangue do Teu precioso Filho Jesus Cristo. Por isso, nos ajude a viver descansados, com esperança na Tua intervenção. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém.